Bom dia, minhas amadas irmãs. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. Eu não sei qual hora que as irmãs vão ver este vídeo, mas espero que todas estejam bem, tenham passado uma semana abençoada na presença do Senhor. Hoje é terça-feira. Que todos estejam bem, com saúde, na presença do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, dê um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus. Amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Marcos, aleluia, Marcos 2, o verso 13, que diz assim: a minha é você, aleluia. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantou-se e seguiu. E aconteceu o quê? Estando assentado à mesa, em casa, deste também estava sentado à mesa com Jesus e com os seus discípulos, e muitos publicanos e pecadores, porque era muito, e tinha seguido. Aleluia. E os discípulos os escribas e os fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aqui a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, está falando para mim e para você, que Jesus, uma multidão seguiu Jesus. Aleluia. E a palavra de Deus diz, para onde Jesus ia, aquela multidão ia seguindo ele, né? E ele foi seguir, aquela multidão seguiu Jesus, e Jesus entrou numa casa, louvado seja Deus, junto com os discípulos, e aquele povo que estava seguindo Jesus entrou também. E aquele povo ali, louvado seja o nome do Senhor, foi sentou na mesa ali com Jesus para comer. E os escribas e os fariseus, que eles se achavam que era muita coisa, e eles ficaram ignorando porque Jesus sentou-se com os pecadores, aleluia, e com os publicanos para comer. O que foi que Jesus disse? Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores. Muitas vezes, minhas amadas irmãs, tem gente que se acha que é grande coisa, que se acha que é melhor do que o outro. E Deus deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não veio, deu seu Filho, morreu por um, não, ele morreu por todos. Agora, nem todos querem Jesus. Querem apontar. Vê o erro de A e de B e de C e não vê o seu próprio. Não vê o seu. Muitas vezes, é mais fácil ver os erros dos outros do que ver o da pessoa própria, né? E aqui os escribas, está aqui falando, aconteceu que estando assentado à mesa, em casa, desde também estava assentado à mesa com Jesus e os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque muitos seguiam Jesus, aleluia, porque era muitos e tinha seguido. Então aquele povo que seguiu Jesus, sentou na mesa ali com Jesus para comer. E Jesus não foi recusar. Jesus foi dizer, não, você não pode sentar aqui comigo. Aleluia. Você não pode sentar aqui comigo porque você é um pecador. Se Jesus veio salvar o pecador. Jesus veio libertar o pecador. Para que o pecador reconheça que ele é Senhor, que ele é Deus. Que ele é quem cura, ele é quem liberta, ele é quem salva. Jesus não precisa do pecador, mas o pecador precisa de Jesus. Para que ele venha ser liberto, para que ele venha ser curado, para que ele venha andar nos caminhos de Deus, para que venha entrar no reino dos céus. O pecador precisa de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. E os publicanos, aleluia, e os escribas e fariseus ficaram ignorando porque Jesus estava na mesa com os pecadores. Louvado seja Deus. E Jesus disse, eu não vim para os sãos, mas sim vim para os pecadores. Para os pecadores, para salvar essas vidas, aleluia, que precisa de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Jesus veio curar. Jesus veio libertar o povo. Jesus ele não veio fazer decepção de pessoa. Aqui, os pecadores os escribas, os fariseus faz decepção de pessoa. Aqui eu entendo que muitas vezes, aleluia, o ser humano, se um tem uma posição melhor do que o outro, se acha superior, porque tem uma posição melhor do que aquele, então aquele outro é inferior a esse que acha que tem mais. E não é assim que Jesus vê o ser humano na face da terra. Jesus vê todos por igual. Porque na hora que Jesus quer fazer é levar um, pode ter dinheiro, pode não ter, e vai embora. Porque quem manda é ele, o dono da vida é Jesus. Não é o dinheiro daquele que acha que tem que vai fazer ele ser mais ou menos do que o outro, não. Não é. Porque Jesus aqui, sendo um santo, perfeito e justo, sem pecado, sentou na mesa e comeu junto com eles. E muitas vezes o ser humano que não tem nada, mas se acha melhor do que o outro. Se acha melhor do que o outro. E não é. Não existe ninguém melhor do que ninguém. O que existe é eu e você ter amor no coração e ser humilde. E ter amor primeiramente, acima de tudo, por Jesus. Somente por Jesus. Porque Ele é que dá o que eu e você precisamos aqui nessa terra. Só Jesus tem poder de nos curar, de nos libertar, de dar a posição que eu e você precisamos todos os dias. Jesus aqui sentou na mesa com os pecadores, aleluia, com os publicanos e com os pecadores, para falar da palavra. Jesus que sentava ali no meio daquela multidão ali, aleluia, Jesus estava falando da palavra do reino de Deus. Porque o propósito de Deus, o propósito de Jesus se chama salvação e libertação. Aleluia. Salvar e libertar. Agora cabe a mim e a você querer essa salvação e querer ser liberto. Porque o próprio Deus, o próprio Jesus, Ele está de braços abertos para mim e para você. Na hora que você toma uma posição de querer Jesus, Ele lhe abraça. Ele chega com a misericórdia dEle. Ele dá o escape que você precisa. Porque Deus, Ele é Deus. Ele não brinca de ser Deus. Porque Ele é Senhor. O Senhor dos senhores. O Todo-Poderoso. Que Ele que era, que é e que sempre vai ser. Na minha e na tua vida. O que basta você o quê? Aceitar e acreditar na palavra dEle. Porque Deus, Ele é Deus. Louvado seja Deus. E aqui Ele sentou na mesa com os publicanos e pecadores. E disseram aos seus discípulos, por que come e bebe Ele com pecador, com publicanos e pecadores? Então Ele foi reclamar o discípulo de Jesus. Eles não foram falar com Jesus, diretamente com Jesus. Foram falar com o discípulo de Jesus. Mas Jesus sabe de todas as coisas. Aleluia. Jesus sabe o que eu estou pensando, Jesus já está sabendo. O que eu imagino que vai sair na minha boca, eu vou falar, Jesus já está sabendo. Na hora que ele estava falando com os que ele estava falando com Jesus, com os discípulos de Jesus, Jesus estava ouvindo, escutando a palavra, as conversas dele. Aí Jesus disse, eu não vim pelo justo, eu vim para os pecadores. Eu vim libertar o pecador. Louvado seja Deus. Oh, que coisa linda. Que coisa maravilhosa, minhas amadas irmãs. É o que Deus faz na minha vida e na tua vida, na nossa família, na nossa parentela, na vida daqueles que a gente nem conhece.
Eu nem conheço, nem sei quem vai assistir esse vídeo, mas eu sei que em nome de Jesus, o que assistir vai ser curado, vai ser liberto para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque que você crê, você verá a glória de Deus na sua vida. É só crer que você vê a glória de Deus na sua vida. Amém, minhas amadas irmãs. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra de bênção, que Deus te cubra de alegria, de felicidade, de portas abertas de emprego, no seu trabalho, na sua casa, na sua vida, na sua família. Que Jesus te ilumine grandemente e te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.